Amém? Eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Tudo bem eu descer? Obrigada, Jesus. Na terça-feira, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, né? O sermão no monte, aquelas palavras tão preciosas de Jesus para um povo que estava desejoso também para ouvir. E nessa terça-feira a gente falou algumas coisas que são muito preciosas, né? Eu fiquei pensando um pouco depois da terça-feira sobre isso. De tantas coisas que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas, que estão tão declaradas ali naquelas palavras, a respeito do nosso caráter, das coisas que o Senhor deseja fazer dentro de nós. E a gente percebe uma preocupação de Jesus, desde os últimos estudos dos AMES, que a gente estava falando sobre as parábolas, e também agora, a respeito de ensinar, de instruir o povo a respeito do reino dos céus. E a gente falou um pouquinho, na terça-feira eu falei um pouquinho com o AMES sobre isso. Acredito que os outros AMES também devem ter compartilhado isso. E essa preocupação de Jesus de falar, de ensinar, de poder abrir os olhos do povo a respeito do que era o reino de Deus, do que era aquilo, ou o que eram aquelas palavras que ele estava anunciando. Porque tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que o Senhor nos conduziu aqui nos evangelhos, as palavras de Jesus, elas são vida para nós. São vida que nos instruem, que traçam para nós uma nova forma de vida. Um jeito completamente diferente de viver as nossas vidas. Um pouco do que a gente falou no início desse culto, falando um pouco sobre adoração, falando um pouco sobre estar cansado, como o irmão Bigoli falou, e sobrecarregado. Lá em Crônicas, como ele anunciou, a palavra de Deus diz que nós precisamos clamar ao Senhor. Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nos evangelhos nós vemos o Senhor, Ele falando sobre essas coisas que estavam ocultas e ainda não estavam tão declaradas para o povo do Velho Testamento. E agora Ele começa a anunciar sobre o reino, como é esse reino, como seriam essas pessoas que fariam parte desse reino. E aí no AME eu ainda brinquei com o pessoal, falei assim, todo mundo aqui já assistiu, seja homem ou mulher, já assistiu um filminho de princesa. Aí os homens, não, eu falei, Shrek você assistiu. Alguma coisa de princesa, de rei, de castelo, com certeza você já assistiu. Se você não assistiu enquanto era novo, se você teve uma filha, possivelmente com a filha, você deve ter assistido. E eu falei com eles, é muito interessante quando a gente vê essas historinhas, né? E eu gosto muito, e eu vou contar para vocês, que eu assisto até hoje. De vez em quando eu estou lá sem fazer nada, vou lavar uma louça, eu ponho uma Cinderela para me assistir. Eu gosto. E aí, quando você vê a dinâmica disso acontecendo, você olha e, claro, que é um paralelo muito simplório daquilo que Deus fala sobre o reino dele, mas nos dá um parâmetro pequeno de como isso funciona.
E o título da minha pregação hoje, é até um louvor que eu pedi para o Tiago, não sei se vai, acho que vai dar certo, porque são fera. É sobre o Senhor é Rei. O Senhor, Ele é Rei. E nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele é Rei. E o que é? O que é esse reinado de Deus sobre nós? Para hoje, para agora. Como é que isso, qual é a dinâmica desse reino? Qual é a dinâmica da ação desse rei nas nossas vidas, no dia de hoje? Nós precisamos lembrar que o reino de Deus, ele é contemporâneo. Ele não é um reino do passado. Ele é um reino que ele está sempre para o hoje, sempre para o presente, sempre para que a gente possa desfrutar no dia que se chama hoje. Agora, essa posição de Jesus como rei, ela vai forjar algumas coisas, ou é necessário que algumas coisas sejam forjadas, ajustadas na nossa forma de vida, no jeito que nós conduzimos a nossa vida, numa dinâmica muito ligada e linkada àquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o Senhor começa a dizer algo que nós precisamos nos atentar para essas coisas que o Senhor diz aqui. Jesus nos disse assim, a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vir a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, pare para ouvir e ouça. Amém? Pode falar assim: nossa, pastor, você está dizendo que Deus está fazendo exclusão de gente? Tem uns que servem e outros que não servem? De forma nenhuma. O desejo de Deus é que todo homem se achegue a Ele. O que o Senhor está começando a falar aqui é justamente sobre alguns parâmetros que são importantes que aqueles que desejam ser discípulos de Deus façam. Vamos voltar para aquela dinâmicazinha bonitinha do reino, do filminho das princesas. Existe um rei.
E os outros são todos súditos deste rei. E o comportamento de todos aqueles que são súditos de um rei é viver encaixado dentro do parâmetro daquele rei. Não é verdade? Se o rei decreta, todos vão começar a usar amarelo a partir de amanhã, o que vai acontecer? Todos vão andar de amarelo. E se me aparecer um lá de verde, está fora. Não é verdade? Porque o reinado, ele é exatamente a compreensão de governo. E governo é direcionamento. De um só. Porque se um tanto de gente governa, vira uma bagunça. E às vezes o nosso coração fica assim mesmo. Nós declaramos que o Senhor é rei, mas tem um tanto de coisa governando. Mas tem um tanto de coisa que governa o nosso coração. Tem um tanto de coisa que dita regra para nós. Nesse texto, a primeira coisa que nós precisamos é entender qual é a proposta de Jesus para nós aqui. O que é que Jesus está propondo aqui? O que ele está falando? Ele está falando justamente sobre um padrão. Sobre uma forma. Ele diz assim, mais ou menos assim, olha, se vocês querem ser governados por mim, vocês precisam entender aonde vocês estão entrando. Aqui a palavra diz assim, qual é o homem que vai construir uma torre, não para e não calcula toda a despesa que ele vai ter com aquela construção? Porque se ele fizer só a base e não der conta de terminar essa construção, as outras pessoas vão fazer o quê? Vão rir dele. Nós precisamos entender qual é a carreira que o Senhor propôs para nós. Porque, irmãos, fazer parte deste governo de Deus é para que sejamos governados por Deus. Porque não faz sentido a gente declarar que existe um governo sobre nós e agirmos de uma forma completamente oposta àquilo que o rei diz para que façamos. É muito contraditório isso. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender aquilo que Jesus estava falando conosco. O final, a expectativa de todo súdito de um rei é que ele sempre será beneficiado por esse rei. O que o rei fornece? Quem lembra das historinhas vai lembrar do que o rei fornece. O rei fornece o quê? Fornece alimento, não é verdade? As pessoas têm sempre alimento disponível. Oferece proteção. O povo está sempre bem cuidado, protegido. O que mais o rei pode oferecer? Festas, alegria, não é verdade? Ele faz uma festa, chama todas as donzelas para participar do baile. Alegria, gozo, satisfação, porque nós temos um governo, nós podemos descansar nesse governo que está sobre nós. Mas nós precisamos entender a proposta de renúncia que Jesus faz para nós aqui. Ele não fala para você desprezar a sua mãe, desprezar o seu pai, desprezar os seus irmãos, desprezar o seu filho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se o rei não for o governador do seu coração,
A sua mãe pode te governar, o seu pai pode te governar, o seu filho pode te governar. Todas as outras coisas podem governar a sua vida. Enquanto eu tenho um rei que governa a minha vida e que abençoa toda a minha família. A dinâmica ela é oposta. A dinâmica desse reinado ela é diferente. Por exemplo, esse reinado, ele propõe para nós o seguinte: aquele que deseja ser maior que seja o menor. Aquele que deseja ser o primeiro que sirva a todos. É um reinado muito exclusivo. Aquilo que Jesus propõe para nós é um reinado muito exclusivo. E, queridos, se nós não entendermos que nós precisamos percorrer a carreira que o nosso governador ditou para nós, você não vai dar conta de terminar a sua construção. Você vai ser envergonhado. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar desanimado. Porque as outras coisas que tentam governar as nossas vidas não nos prometem salvação. Nós temos um reino. É um reino que tem dentro dele poder, graça e glória. E nós desfrutamos de todas essas coisas. Fora disso, nós não temos como desfrutar. E doce engano, muitas vezes, no nosso coração, declarar que nós temos um rei, enquanto nós estamos sendo governados por nós mesmos. Nós precisamos compreender essas coisas tão profundas que o Senhor fala para nós. Aqui em Lucas mesmo, no capítulo 17, não precisa abrir não. A palavra de Deus diz que o reino está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Não é a igreja Batista Ágape que é o reino de Deus. Não é a igreja presbiteriana que é o reino de Deus. Não é a igreja do evangelho quadrangular que é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro. Nós temos um governo dentro do nosso coração. E é assim que ele estabelece o seu reinado. Para que nós já possamos desfrutar da provisão. Nós cantamos aqui no início. Por isso que o povo começar a dançar mais, viu, gente? Nós estamos tudo jovem. Tirando o Luizinho, nós é tudo jovem. Aqui. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. A bênção de Deus nos segue. A palavra de Deus diz isso. Quem é que faz isso? É o rei que faz com que as bênçãos dele nos alcance. Eu não preciso fazer absurdos esforços para que isso aconteça. Eu desfruto disso. Eu não vou só ser abençoado, eu vou transbordar de bênçãos. Isso precisa ser realidade dentro dos nossos corações, e isso acontece quando eu compreendo que é necessário uma renúncia. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. Nós precisamos renunciar, muitas vezes a atenção para os nossos filhos, para os nossos familiares, para o nosso trabalho, para o nosso sono, para o nosso cansaço, para a nossa vaidade, para nossas tantas coisas que chamam a nossa atenção e muitas vezes governam a nossa vida. A palavra de Deus diz que a porta ela seria levemente estreita, né? Levemente nada, né? A entrada para o reino de Deus, ele é estreito. Por quê? Porque Jesus, ele quer nos fazer sofrer? Não. Porque Jesus deseja que nós desfrutemos de coisas que nós não podemos desfrutar numa porta muito larga.
reino de Deus, ele tem padrões, ele tem parâmetros, ele tem coisas que são importantes, que levemos em consideração na nossa vida, e nós precisamos levar em consideração. Existem coisas aqui na palavra que não tem como a gente medir, interpretar de duas maneiras, ou ter uma interpretação de multifacetas, enquanto a palavra de Deus ela é tão clara, naquilo que ela nos revela, ela fala de uma forma tão clara. É só isso aí, tem que renunciar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Estou terminando. Nossa, é esse horário já mesmo? Nossa, estou terminando, viu, gente, então. Romanos. Mas eu não preguei esse tempo todo. Romanos 14. Romanos 14, verso 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado aos homens. Lembra lá? Se você não terminar a sua construção, eles vão rir, mas se você finalizar, como é que vai ser? Você vai ser aprovado. Você vai ser abençoado. Tudo aquilo que você colocar às suas mãos, o Senhor a abençoará. Mas isso é um processo de renúncias, de coisas que nós vamos ter que abrir mão muitas vezes, para poder olhar e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, disponível para anunciar o teu reino, porque o reino habita em mim. Se ele habita em mim, eu tenho condição de transbordar ele para a vida de outras pessoas, para a vida da minha família, para a vida dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus irmãos, no meu trabalho. Nós precisamos desejar que o Senhor ele seja efetivamente Rei das nossas vidas. Não é só declarar que ele é Rei, mas é torná-lo Rei da minha vida. Não é só falar que ele é Rei, é posicioná-lo efetivamente como Rei das minhas decisões, das minhas vontades, dos meus planejamentos, das minhas expectativas, dos meus sonhos, das minhas fraquezas. Tantas coisas nós não conseguimos atingir, porque somos nós que estamos fazendo. Somos nós que estamos decidindo. Somos nós que estamos alinhando. Somos nós que estamos tomando a frente. Enquanto o Senhor diz assim, mas eu falei que eu sou o Rei. Eu sou o Rei para torná-lo abençoado. Você não precisa sofrer com essas coisas. Eu faço. Eu realizo. Eu restauro aquilo que precisa ser restaurado no teu coração. Eu só preciso que você entenda que é necessário que você faça renúncias em meu nome. Porque agora eu vou ser o Rei. Então a sua vontade precisa ser renunciada. Amém? Vamos ficar de pé? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Colocar Deus como o Rei das nossas vidas, quer dizer que a primeira vontade que me importa é a vontade dEle. Quer dizer que o lugar mais precioso que eu posso assumir é próxima de Cristo. Quer dizer que o lugar mais especial que eu posso conduzir a minha família é diante desse Rei. Então deixa o Senhor governar a sua vida. Deixa o Senhor direcionar a sua vida.
O processo o fechamento de desfrutar esse reino de Deus, esse reinado de Deus nas nossas vidas, Ele nos traz o presente da salvação. Aqueles que topam, que compreendem a proposta que Jesus faz aqui, aqueles que desejam renunciar às suas próprias vontades, essas pessoas, elas são beneficiadas com a salvação que só há em Cristo Jesus. Que só Cristo Jesus nós temos condição de ter. Então, feche os teus olhos agora e comece a dizer: Senhor, seja o Rei da minha vida. Seja o Senhor e o Rei governando na minha vida, em todas as áreas da minha vida, Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu declarei que o Senhor é Senhor sobre a minha vida, mas ainda tem muitas coisas dentro de mim que o governo eu não entreguei ao Senhor. Que eu tenho entregue a muitas outras coisas, mas não é o Senhor quem tem tomado a frente. Pai, cuida do meu coração. Cuida, Senhor Deus, do governo da minha vida. Seja o Senhor o condutor de todas as minhas definições. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que eu sou abençoado. Abençoado por ter um Rei tão precioso, por ter um cuidado tão grandioso do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu quero desfrutar disso continuamente. Eu quero desfrutar desse benefício do Teu governo, do Teu reinado sobre o meu coração, sobre as minhas decisões, ó Deus. Eu quero renunciar às vontades que muitas vezes estão acima da Tua vontade na minha vida, Senhor. Ah, Senhor, ajusta as minhas vontades ao Senhor, ó Deus. Ajusta, Deus, para que o Senhor forja, Senhor, o Teu caráter nos nossos corações. A Tua palavra diz que o reino do Senhor, ele é composto por aqueles que choram, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são humildes de coração, aqueles que são obedientes. Oh Deus, eu quero ser este, Deus. Eu quero ser este, Pai. Oh Deus, eu quero ser exatamente essas pessoas que renunciam à própria vida em nome do Senhor, ó Deus. Para que o Senhor seja sempre o Senhor e o Rei das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. A igreja canta o Senhor. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de para sempre reinarás, prostrado
exaltemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Nós te louvamos, Senhor, e entronizamos o Senhor nessa noite, neste lugar, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, meu Pai. A Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que se renova todos os dias. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa presença, Senhor Jesus, inconfundível. De saber, Senhor Jesus, e temos a certeza e a convicção que o Espírito do Senhor está neste lugar, meu Pai. Nós entronizamos o Senhor nessa noite. Nós colocamos o Senhor no lugar que é lhe devido, Senhor, um lugar de honra, um lugar de adoração, um lugar de exaltação, meu Pai. Aleluias. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 A igreja declara o Senhor, Tu és, Tu és, Senhor, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o Teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o Teu nome. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um culto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, meu Pai. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor, exalte o nome dEle. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Irmãos, então, amanhã
Nós temos um compromisso às 10 horas e no domingo à noite, pastor Maurício vai estar ministrando a palavra junto com a gente, amém? Então tem muita gente que está com saudade. Falei, pastor, vem para cá, e ele aceitou o convite. Então domingo, o pastor Maurício vai estar junto com a gente. Então dê um abraço no seu irmão, se despeça na graça e na paz do Senhor. Tenha uma ótima sexta-feira em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Hoje, pastor Anderson vai dar os recados para vocês. Cadê o Risley? Graça e paz, irmãos.